Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Professor José Eli da Veiga, bom dia. O que temos a comemorar em relação à sustentabilidade? Bom dia, Quinto. Bom dia a todos. Nós estamos comemorando 20 anos da ciência da sustentabilidade, com letras maiúsculas. Por quê? Porque foi há exatos 20 anos que se reuniram 23 pesquisadores, principalmente ecólogos, na Suécia, para discutir o que seria isso. E chegaram a conclusões muito importantes, que foram publicadas um pouco depois, em abril de 2001, portanto, os 20 anos do artigo serão no próximo ano, em abril. Um artigo na Science, curto, mas que estabeleceu, digamos, as bases do que eles entendiam por ser essa nova ciência, né? Que seria a ciência da sustentabilidade. E é difícil fazer um balanço do que ocorreu nesses 20 anos, mas é bem provável que grande parte das pessoas que estejam ouvindo não considerem que exista exatamente uma ciência da sustentabilidade. Eu acho que até colegas da USP teriam essa, no mínimo, uma dúvida, né? Porque o mais comum é que a gente entenda a sustentabilidade como um objeto de estudos e que praticamente todas as ciências, as disciplinas, etc., de uma forma ou de outra acabam se relacionando, ou acabaram ao longo desses, aí no caso mais, desde que surgiu a ideia de sustentabilidade com força, que foi desde o fim dos anos 80, do século passado, e legitimado no início de 90. Então, nesse processo todo, eu tenho a impressão que a questão da sustentabilidade é muito mais vista como um objeto de pesquisa de muitas ciências do que como uma ciência. Essa ideia de uma nova ciência, então ainda não está bem clara, professor? Pois é, então, é importante então alertar as pessoas para o fato de que, mesmo que, vamos dizer, seja complicada essa ideia de uma nova ciência, ou ao contrário, como eu disse, um objeto que passa a ser estudado por muitas ciências, houve uma caminhada nesses 20 anos, né? E as coisas mais recentes que saíram... Bom, antes de dizer isso, é preciso dizer o seguinte, é claro que existe em simultâneo um paralelo à tal ciência do sistema Terra, que é um processo semelhante. E a ciência do sistema Terra é até anterior, porque ela meio que surgiu assim com força na NASA, principalmente nos anos 80 ainda, e creio que, vamos dizer, pelo número de artigos científicos, pelo número de pesquisadores que se dedicam à ciência do sistema Terra, chamada ciência do sistema Terra, a rigor ela estaria até mais legitimada do que a ciência da sustentabilidade. No entanto, um dos principais protagonistas dessa ideia, já no tal seminário há 20 anos na Suécia, foi o professor William Clark, de Harvard, um ecólogo, e ele recentemente publicou um texto bem substantivo, assim, de mais de 100 páginas, tentando mostrar que, sim, existe uma ciência da sustentabilidade. A grande questão é que, lendo esse artigo, a gente percebe que ela é muito dependente vamos dizer, dos progressos que puderem ser feitos com a chamada teoria da complexidade. Evidentemente, esse é um assunto que eu vou deixar para uma outra coluna. Muito obrigado e até a semana. Mais informações sobre sustentabilidade estão disponíveis no site sustentáculos.pro.br e na página pessoal do colunista zeeli.pro.br. Eu, Antônio Carlos Quinto, conversei com o professor José Eli da Veiga para a Rádio USP. Sustentáculos, por José Eli da Veiga. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, nesta semana que se lembra o Dia Mundial Sem Carro, 22 de setembro,
Todos os países celebram alternativas para substituir o carro. Bicicleta, transporte coletivo, andar a pé. Temos boas notícias aqui no país? Dá para comemorar essa data? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Infelizmente, temos só más notícias nessa semana onde se celebra as possibilidades de organizar a circulação e a mobilidade da cidade com modos que protejam a vida. Por exemplo, o transporte público coletivo e também os modos ativos, como a bicicleta e os carros. Na contramão dessa celebração, temos duas notícias muito ruins. Uma é a proposta de extinção da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos, um projeto de lei enviado pelo governador Dória à Assembleia Legislativa de São Paulo e que está em discussão, e também a aprovação no Congresso Nacional da nova Lei Nacional de Trânsito, que, digamos, facilita a vida de infratores no trânsito. A extinção da Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos faz parte de um pacote de medidas que o governo do estado encaminhou à Assembleia de corte de gastos no âmbito do estado de São Paulo. Dentre esses gastos, inclusive, faz parte o sequestro dos valores que hoje se encontram nas universidades paulistas e na FAPESP, que são fundamentais para financiar pesquisas, para financiar atividades, para o desenvolvimento, inclusive, das políticas públicas no nosso país. E uma dessas medidas é a extinção de várias companhias e, entre elas, a Empresa Metropolitana de Transporte Urbano, uma empresa que foi criada em 1977 para poder, e esse era o pensamento inicial, planejar e gerir os transportes intermunicipais na região metropolitana de São Paulo, que depois criou corredores de ônibus muito importantes, como o corredor ABD, que liga São Mateus a Jabaquara, passando por Mauá, Santo André, São Bernardo do Campo, Diadema, estendido a o Morumbi, com 12 quilômetros aí de corredor, além de posteriormente ter criado os corredores também desse tipo na região metropolitana de Campinas, no Vale do Paraíba e agora, mais recentemente, o VLT da Baixada Santista. Sandra. Professora Raquel Ronick, por que essa companhia está sendo extinta e o que é que está sendo proposto no lugar, hein? É claro que a ideia de uma companhia que gere o transporte intermunicipal é absolutamente necessária e que a MTU não faz esse papel na medida que os municípios continuaram fazendo a sua gestão dos sistemas ônibus separadamente, de uma forma não integrada. Então a gente tem muito a avançar na gestão dos transportes metropolitanos. Mas a proposta é, em vez de fortalecer alguma empresa que trabalha com o planejamento e a gestão do transporte metropolitano nas várias metrópoles, a ideia é pensar que isso é um serviço mesmo privado, que é feito pelas concessionárias privadas e por isso a gente não precisa de nenhuma estrutura de planejamento e gestão, o que é absolutamente lamentável. Esperamos que esse projeto de lei não seja aprovado. Assim como estamos aqui hoje lamentando as mudanças que foram aprovadas no Congresso em relação ao Código Brasileiro de Trânsito, que facilitam a vida de infratores e, portanto, não protegem a vida como deveria ser feito. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Poder e Contrapoder, por André Singer. Professor André Singer, a primeira pesquisa Ibope sobre o processo eleitoral em São Paulo colocou o candidato Celso Russomano em primeiro lugar. Como o senhor analisa os números dessa pesquisa? Eu acho que essa pesquisa Ibope,
que coloca o candidato Celso Russomano em primeiro lugar, pode ser considerada o início da corrida eleitoral deste ano para o município da capital de São Paulo. O que indica o primeiro lugar para Celso Russomano, que é até certo ponto surpreendente. O fato de que talvez, de maneira algo inesperada, o presidente da República, Jair Bolsonaro, venha a ter um candidato nesta que é, de modo geral, a principal capital do país, e que, pelo tamanho do colégio eleitoral, e que acaba sendo uma espécie de termômetro dessas eleições municipais em geral. Por que eu digo inesperadamente? Porque o presidente da República saiu do partido pelo qual ele foi eleito, o PSL, e o partido que ele busca formar, a Aliança pelo Brasil, não se legalizou ainda, portanto, neste momento, o presidente da República não tem um partido, e se imaginava que ele também não tivesse candidatos próprios, o que, aliás, seria uma estratégia bastante razoável para não ter perdas. No entanto, este candidato que está agora no Ibope em primeiro lugar, vem anunciando que buscará o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Em segundo lugar, neste momento no Ibope, está o atual prefeito da capital, Bruno Covas, e nós estamos diante de uma situação que ainda é muito inicial, nós não sabemos como isso vai evoluir, mas, de toda maneira, é interessante observar que, se este retrato inicial se mantiver ao longo de algumas semanas, nós podemos ter, sim, uma eleição polarizada pela figura do presidente da República, quando isso não era o esperado. Então, o senhor acha que essa eleição municipal em São Paulo será nacionalizada? Olha, na verdade não, eu não acho que a eleição será completamente nacionalizada, porque a experiência mostra que toda eleição municipal é, antes de mais nada, municipal, ou seja, o eleitor olha para os problemas da cidade, que são muitas vezes os problemas do seu cotidiano. No entanto, dado o fato de que o presidente Bolsonaro usa uma política muito polarizadora, propositadamente, o fato é que a existência de uma possível repercussão local na forma de um candidato que seria talvez apoiado por ele, porque isso ainda não está certo nem formalizado, pode sim trazer um componente nacional para uma eleição que, eu repito, é sobretudo municipal. Antes da gente encerrar, vale a pena notar que o Ibope, essa mesma pesquisa do Ibope, deu uma aprovação, um ótimo e bom para o governo Bolsonaro, de 27% em São Paulo, capital. 27% não é um número muito alto, mas também não é um número muito baixo. Vamos lembrar que na última pesquisa nacional, a aprovação do governo estava em 37%, portanto, este número para São Paulo é relativamente baixo, mas não é baixo o suficiente para que um candidato apoiado pelo governo federal esteja fora da disputa majoritária. Então, com isso eu encerro dizendo que a eleição será municipal, mas pode vir a ter um importante componente nacional. Muito obrigado, professor. Até a semana que vem. Muito obrigado e até a semana que vem. Esse foi o cientista político André Singer, que conversou comigo, Gustavo Xavier. Poder e Contrapoder, por André Singer. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik. Olá, professor Guilherme Wisnik. Qual vai ser o tema da sua coluna de hoje? Márcia, o tema candente na semana são as queimadas criminosas no Pantanal Mato-Grossense. Todo mundo está assistindo, mais uma vez perplexo o que está acontecendo. A sucessão de crimes ambientais no Brasil, do nosso estado suicidário, do modo como conduz a sua política explícita, coroada com esse discurso cínico, obtuso e absurdo do presidente na ONU. E muito bem, ao mesmo tempo está acontecendo a Mostra de Cinema Ecofalante, a 9ª edição dessa mostra. Essa é uma mostra muito importante,
Acontece desde 2012, é uma mostra que traz um cinema alternativo, um cinema militante, um cinema atuante em causas como as causas ambientais. A ONG Ecofalante, ela trata de cultura, educação e sustentabilidade. E no conjunto dessa mostra existe um filme justamente que trata do desastre ecológico no Pantanal, por um viés um pouco diferente do que está acontecendo agora, mas eu queria recomendar esse filme. Ele está disponível para que assista publicamente pelo site da Ecofalante até o dia 4 de outubro. O filme se chama Ruivaldo, o Homem que Salvou a Terra, com direção do Jorge Bodansky e do João Farcas. É um documentário feito no ano passado, em 2019. E esse personagem, o senhor Ruivaldo Nery de Andrade, é um fazendeiro do Mato Grosso do Sul, da fazenda Mutum, que foi vivendo esse grande desastre ambiental, um desastre ecológico tenebroso no Pantanal, que é o do rio Taquari. Professor Wisnik, e o que é esse desastre do rio Taquari? É diferente do que está acontecendo agora com as queimadas, que o filme mostra a situação de alagamentos criminosos, porque o desastre ecológico do rio Taquari ele é causado justamente pelo impacto do agronegócio junto às nascentes, as suas nascentes, justamente no Parque Estadual das Nascentes, onde a remoção da vegetação natural ali causa todo o assoreamento, e esse assoreamento terrível ele vai entupindo vários dos rios com esses detritos que vão chegando pela erosão, e ao mesmo tempo isso vai represando a água, escoando e produzindo grandes alagamentos, porque o ecossistema do Pantanal Mato-Grossense é um ecossistema de grande, inteligência da natureza, do regime entre secas e cheias, entre água e terra. E o que está acontecendo no Taquari é que, com esses assoreamentos, a água que não consegue escoar para essas regiões, ela escoa para outras e alaga tudo. E como ela alaga tudo, ela apodrece toda a vegetação, porque a vegetação do local ela está ali porque ela precisa desses regimes alternados. Então isso destrói as fazendas, justamente fazendas de produtores locais, de pessoas que estão há décadas, às vezes há séculos nessa região, e que tem uma relação com a natureza importante. E isso, o que aconteceu no rio Taquari, como mostra o filme, já está começando a acontecer com outros rios na região também, e, portanto, é um desastre que se anuncia em proporções muito maiores. O Cerrado é a região da maioria das nascentes dos rios brasileiros e, como está dito no filme, é a grande caixa d'água do Brasil, de onde do lençol freático emanam essas águas tão fundamentais para vários dos nossos ecossistemas. E o que está acontecendo agora, diz lá, é que estamos trocando essa caixa d'água por um grande alagado. Isso é, a água que não se renova mais e não corre mais para o lençol freático e não alimenta esse ciclo da natureza e fica simplesmente um pântano podre. A atenção sobre o ecossistema do Pantanal ela é muito urgente e muito grave, tudo o que está acontecendo. O que o filme mostra é o impacto do agronegócio. As nossas queimadas hoje são outras formas de aparição do mesmo problema, que é um problema gravíssimo e que precisamos então combater e estar atentos. Este foi o professor Guilherme Wisnik que conversou comigo, Márcia Vanza. Espaço em Obra, por Guilherme Wisnik.